noite. Apresentação: Diácono Lázaro Xavier, um nordestino abençoado. O culto hoje vai ser todo diferente. Já vejo em muitos crentes uma grande empolgação. Só estão esperando o momento de um grande avivamento de poder e de unção. Vejo o varão que acaba de chegar, trazendo em suas mãos bênção para me entregar. Se liga agora, meu irmão, nesse mistério. Tudo aqui é muito sério, é poder de Jeová. Vejo o varão que acaba de chegar, trazendo em suas mãos bênção para lhe entregar. Se liga agora, meu irmão, nesse mistério. Tudo aqui é muito sério, é poder de Jeová. Shalom, amados, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí presente no seu coração, na sua vida, nos seus projetos, nos seus planos. Estamos aqui mais uma vez para aprender sobre a bendita e santa palavra do Senhor Jesus Cristo, o livro do Apocalipse. Um livro que para muitos é mistérios e mais mistério, porque como nós vimos no básico na aula passada, dragões, bestas, 10 cabeças, dragão que sobe do mar, dragão que sobe, e inúmeras coisas que vocês já puderam ver. Mostrei para vocês o castiçal de ouro. E o que representa esse 7 castiçal? Ele é o grande eu sou, ele está presente aqui. Amado, como eu já falei na aula anterior, o 7 castiçal representa 7 igrejas da Ásia, antigamente na Ásia Antiga ou Ásia Menor. Hoje vai ser todo diferente. Nós vemos que o primeiro castiçal ou lâmpada ou candeeiro, como alguns chamam, significa Éfeso. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a última que nós vamos estudar será Laodiceia. Hoje nós vamos ver um pouco da igreja, da primeira igreja, que chamamos essa aqui, ó, a igreja de Éfeso. Nós vamos ver um pouquinho do que significa esta igreja. Eu não vou dizer para vocês que uma aula só vai ser suficiente ou quantas aulas nós vamos ver, mas vamos ver um pouquinho sobre a igreja de Éfeso, ou o que o Senhor falou para João que ele escrevesse para esta igreja aqui, chamada de Éfeso. Amado, essa palavra Éfeso, ela significa desejado. Então você já sabe que todas as vezes que você ouvir falar da igreja de Éfeso, esse nome Éfeso significa desejado. Mas nós iremos começar conforme diz a bendita e santa palavra de Deus. Lá no capítulo 1, na Bíblia Sagrada, no capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: o Senhor mandando que João escrevesse a igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja, prestem bem atenção às palavras. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então assim começa a carta enviada à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, assim diz aquele que tem na sua destra. Destra significa mão direita, para quem não sabia. Então todas as vezes que você ouvir falar de destro, mão direita, Jesus está sentado à destra do Pai, quer dizer, do lado direito do Pai. Então, irmão, ele diz que tem na sua destra
as 7 estrelas e que anda no meio, nós vimos isso na aula passada, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Mas a carta começa assim, ó, escreve ao anjo da igreja. E você já viu algum anjo dirigindo a igreja? Então, amado, essa expressão anjo, até o momento nada se sabe de certo quem era este anjo ou pastor da igreja. Vamos substituir anjo da igreja por pastor da igreja naquela época. Então, traduzindo o versículo que está escrito, escreve ao anjo da igreja. Se fosse nos nossos dias, seria escreve ao pastor da igreja. Então, o anjo, traduzido ou revelado, significa pastor da igreja. Então, foi essa mensagem que João recebeu do anjo dizendo, escreve ao anjo da igreja, ou em outras palavras, escreve ao pastor da igreja. Assim diz aquele que tem na sua destra, mão direita, os 7 castiçais, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, como não se sabe nada ao certo quem era o pastor ou o anjo da igreja naquela época, nos dias em que esta carta estava sendo enviada, a não ser aquilo que depreende do próprio texto, que diz, vamos levando em foco, segundo o relato de Lucas em Atos capítulo 20, quando Paulo visitou a Ásia Menor, de Mileto, ele mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, olhai por vós e por todo o rebanho que sobre o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Isso está em Atos capítulo 20, versículo 17 e 18 a 28. Amados, quando Paulo falou estas palavras, Timóteo era o pastor da igreja. Quando Paulo falou essas palavras, Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso, ou anjo da igreja. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. E provavelmente Tíquico, você já ouviu falar desse nome, Tíquico, ele tenha sido seu substituto. Está escrito lá em Atos capítulo 20, versículo 4, em Éfeso, capítulo 6, versículo 21, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. O anjo a que Jesus se refere bem pode ter sido Tíquico. Vamos lá. Éfeso, que é a primeira igreja, o nome significa desejado. A situação geográfica, amado, de Éfeso naquela época, como eu já disse, que as 7 igrejas, elas formavam um círculo. As 7 igrejas da Ásia, elas formavam um círculo, como se fosse assim, o globo representativo de todas as igrejas daquela época. Então, meus amados, a capital na província romana, antigamente, eu creio que vocês já ouviram falar de Diana dos Efésios, era o maior templo daquela época. Estava situado nessa cidade chamada Éfeso. E quando essa carta foi levada, naquela época, amado, Éfeso era considerado a 7ª maravilha. O templo de Diana dos Efésios, ele era considerado a 8ª, aliás, a 7ª maravilha daquela época. Como hoje nós temos o Cristo Redentor, como hoje nós temos tantas e tantas e tantas coisas por aí que representam um atrativo em suas cidades. Amados, esse grupo de igrejas, dessas 7 igrejas, naquela
região, elas formavam o grupo das 7 maiores cidades do litoral do Mediterrâneo. A cidade de Éfeso, como eu disse, representada pelo templo de Diana dos Efésios, está lá em Atos 19, 28, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pelo menos 2 vezes Paulo esteve nessa cidade, está lá em Atos 18, 19, 19. Em sua 3ª viagem por aquela região, ele não chegou até lá, mas estando em Mileto, conforme já li um pouco atrás, ele mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Essa igreja recebeu 2 cartas, uma de Paulo, Epístola aos Efésios, e a outra do Senhor Jesus Cristo, ao qual nós estamos em foco. A primeira ela foi mais ou menos em 64 depois de Cristo. A segunda, essa que nós vamos ver, 96 depois de Cristo. Note-se que as 7 coisas comuns, todas as 7 mensagens, todas são dirigidas ao anjo da igreja. Todas as vezes, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas as vezes que o Senhor dirigia-se à carta, ele começava dizendo: João, escreve ao anjo da igreja. Significa, escreve para o pastor da igreja. Meus amados, essas coisas abreviadas daquele que envia, tirada da visão de Cristo glorificado, no primeiro capítulo, Cristo afirma a cada igreja dizendo: sei as tuas obras. Amado, todas as mensagens têm uma palavra de louvor ou de censura. Cristo lembra a sua vida e o que há de acontecer conforme a conduta da própria pessoa a todas as 7 igrejas. A cada carta, a cada igreja é repetida uma frase: quem tem ouvidos, ouça. Nós vamos ver isso nas demais aulas. Nós vamos nos prender um pouco mais aqui na Éfeso, porque o tempo é pouco, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então nós vamos ver gradativamente todo o conteúdo da igreja de Éfeso, o que foi escrito para Éfeso, o que foi falado para Éfeso. Vocês observem que todas as cartas enviadas a essas 7 igrejas, o anjo repete a mesma palavra. A cada igreja ele repete a frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada vez há promessas explícitas para os vencedores do bom combate da fé. Jesus diz, em todas as cartas, Jesus diz a mesma coisa: ao que vencer. Ok, meu amado? Então, como vídeos são de 13 a 15 minutos, nós vamos ver aí o demais conteúdo da igreja de Éfeso que estamos estudando. Você já sabe que o anjo era João. Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade a mais um estudo da carta enviada à igreja de Éfeso. Esperando o momento de um grande avivamento de poder e de unção. O culto hoje vai ser todo diferente. Já vejo em muitos crentes uma grande empolgação. Só estão esperando o momento de um grande avivamento de poder e de unção. Quando ele chega, a igreja se alegra, o poder se manifesta, sua glória sem parar. Quando ele opera, não tem quem possa impedir. Ele é o grande eu sou, ele está presente aqui. Quando ele opera, não tem quem possa impedir. Ele é o grande eu sou, ele está presente aqui. Então, irmão, voltaremos então na próxima aula, mergulhados aí na igreja de Éfeso, para descobrir tudo sobre esta igreja. Éfeso, que significa desejado.
Voltaremos na próxima aula, nos aprofundando mais no estudo da Igreja de Éfeso. Só estão esperando o momento de um grande avivamento de poder e